Vamos lá, turma S2, disciplina Segurança na Construção Civil, aula 06. Essa aula 06 é uma continuação, né, das áreas de vivência que pode ou não, né, fazer parte do PCMAT, que é o programa específico do setor da construção civil, ok? Pessoal, eu estou um pouco gripado, minha garganta não está em seus dias melhores, né? Mas mesmo assim a gente vai compreender a aula, acho que não vai atrapalhar até o final. Pode ser que aconteça uma falha na minha voz em algum momento, mas não tem muito o que fazer, né? Então, pessoal, aula 06, uma continuação das áreas de vivência, que pode ou não, né, dependendo do canteiro de obra, dependendo do tamanho da construção, fazer parte de um PCMAT. Ok? Vamos lá, dando sequência à aula 06. Dando continuidade, né, às aulas anteriores, que eu falei das áreas de vivência. Esse é um outro exemplo, né, de uma área de vivência que pode fazer parte do setor da construção civil, que pode compor o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o PCMAT. Que área de vivência é essa? Pode ser um alojamento. Ele diz que é proibido o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical, isso de acordo com a NR18, né? Nessa área de vivência específica, alojamento, não pode acontecer isso aí. Ele fala que a altura livre permitida entre uma cama e outra, e entre a última e o teto, é de no mínimo 1,20 m. A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada, né? E para representar melhor o que está dito no texto acima, é interessante essas imagens aí, né? Primeiro é lá, né? Proibido o uso de 3 camas ou mais na mesma vertical, como vocês estão vendo aí na primeira imagem branca, né? Essa primeira imagem do lado esquerdo aí. De acordo com o NR18 é proibido. Ok? 3 ou 4 ou 5, enfim, a partir de 3, né? 3 ou mais proibido. E diz a proteção lateral ali, né? Como por exemplo o lado direito. Nessa imagem do lado direito aí, na parte inferior. Questões de concurso, né? Como sempre, quando eu lembro, eu falo. Isso aí é cobrado em concurso público. De acordo com o NR18, que trata sobre o PCMAT, que é uma norma específica da Constituição Civil, é proibido ou não o uso de 3 ou mais camas da mesma vertical. Na verdade, a Constituição Civil ele não pergunta se é proibido ou não, né? Questão de concurso público, dificilmente você vai encontrar verdadeiro ou falso. Geralmente são 5 alternativas para você marcar correto ou 4, né? A maioria das vezes são 5. Aí ele pergunta, é proibido o uso de 4 ou mais camas na mesma vertical? É mais ou menos assim, né? Você tem que saber se é permitido 2, 3, 4, 5 ou 6. Questão de concurso público é isso aí. Ok? Então, outra área de vivência que é citada em NR18, alojamento. Ainda falando sobre essa área de vivência, alojamento, ele fala que é proibido cozinhar, né, e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. Diz que é obrigatório no alojamento fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou um equipamento similar a esse bebedouro de jato inclinado, né, que garanta as mesmas condições, na proporção de 1:25 trabalhadores ou fração. Questão do concurso público. De acordo com o NR18, qual a fração que deve ter em relação a bebedouros e quantidade de trabalhadores? Pronto, a questão é essa. 1:30, 1:40, 1:20, 1:25, questão do concurso público. No caso de bebedouro, ele está falando que a proporção que deve ter aí é de 1:25. Como assim? O canteiro de obra tem 25 trabalhadores. Quantos bebedouros ou equipamento similar deve ter nesse canteiro de obra? Um bebedouro. No mínimo, né? Um bebedouro. Outro canteiro de obra possui 26 trabalhadores. Quantos bebedouros tem que ter nesse canteiro de obra? 2, né? 2 bebedouros de jato inclinado, né? Ou equipamento similar. 26 trabalhadores tem que ser já 2 bebedouros ou equipamento similar. No caso, é a fração, né, que ele fala, né? Um bebedouro para cada 25 trabalhadores ou fração. 26 trabalhadores, 2 bebedouros. Ok? Aí só fala a questão do alojamento, né? Que não pode cozinhar, né? Ou aquecer qualquer tipo de refeição, do lado esquerdo aí, né? E a foto do lado direito, tem a foto aí de um bebedouro, né?
Acho que essa foto aí até uma empresa, né? Numa indústria, né? Ainda sobre o alojamento, né? Ele diz que é proibido ou vedado, tanto faz, né? A permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa nos alojamentos. E aí tem exemplos de doenças consideradas infecto-contagiosas, né? Moléstias infecto-contagiosas. Por exemplo, essa varíola aí, ó, é considerada uma dessas doenças aí, ó. Brucelose, malária, tuberculose, ebola, são exemplos de doenças consideradas moléstias infecto-contagiosas, né? Então, se algum trabalhador, algum empregado possui alguma dessas doenças citadas agora, ele não pode permanecer, né, junto com os demais trabalhadores no alojamento. É uma questão de bom senso, né? Ele tem que ser afastado para ser tratado, cuidar em casa dessa doença que ele tem adquirido aí. Essa imagem aí fala de um EPI, né, usado para tratar, né, portadores de, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, no caso é ebola, né? Esse tipo de EPI aí, pessoal, é equipamento de corpo inteiro, né? Quando se fala em EPI, são 9 classes de EPI. E o equipamento de corpo inteiro, salvo engano, é a 9ª classe, de acordo com o NR6, né, que trata sobre equipamento de produção individual. Eu lembro que em 2015, 2016, por aí, você ligava a TV, né, os telejornais só falavam sobre a ebola. Ebola, 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 direto. Eu lembro quando passava nos telejornais, os profissionais da área da saúde, né, eles usavam esse EPI, né, equipamento de corpo inteiro. Eu lembro que durante a reportagem eles diziam que, sei lá, eram 10 minutos para colocar o EPI e 30 minutos para tirar o EPI. Porque o tempo de retirada do EPI era maior do que colocar o EPI. Porque justamente durante a retirada do EPI, quando você está tirando o EPI do seu corpo, no caso o corpo inteiro aí, né, da cabeça aos pés, era onde poderia, né, acontecer o contágio, né? A ebola poderia, o trabalhador da área da saúde, né, poderia se contaminar, né, durante a retirada do EPI. Por isso que tem que ser com muita calma, devagar, né, extremamente cuidadoso para não se contaminar. Porque ele ficou em contato ali com as pessoas, né, que estavam com essa doença e a roupa estava extremamente contaminada. Inclusive, vocês estão vendo aí ó, que antes de fazer a retirada da roupa, tem esse rapaz aí fazendo como se fosse uma higienização da roupa, né, usando um produto, possivelmente um produto químico ali para desinfectar, né, a roupa, para ser retirado com mais segurança. A famosa prevenção, né? Então eu lembro muito bem durante essa reportagem, quando falava dessa ebola, o cuidado que os profissionais da área da saúde tinham, né, em retirar a roupa, que é justamente essa roupa aí que eu estou mostrando para vocês aí na imagem. Que também é um exemplo, né, de uma doença que não pode, é proibido, né, a permanência do trabalhador no alojamento. Outra área de vivência, local para as refeições, né? Os canteiros de obra, é obrigatória a existência do local adequado para as refeições, independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha. 2 trabalhadores têm que ter um local para refeições. Em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro para aquecimento. Um exemplo aí de um canteiro de obra inadequado, né? Ele não está atendendo o que diz a NR18, que é específica da saúde e segurança do setor da construção civil. Esse canteiro de obra aí está extremamente inadequado, né? Ele não está atendendo o que diz a NR18. Aparentemente aí não tem local adequado aí para aquecer, né, refeição nenhuma. Tem uns materiais pendurados aí em cima aí, né, no teto. Esses tambores aí provavelmente deve ser água. Só Deus sabe a qualidade dessa água. Enfim, canteiro de obra aí extremamente irregular e inadequado. Se acontecer uma fiscalização aí por parte do MTE, né, que é representado pelo AFT, que é MTE, o que é AFT? Ministério do Trabalho e Emprego. A AFT é Auditor Fiscal do Trabalho. Muito provavelmente, esse canteiro de obra ele vai ser embargado, né? Eles vão paralisar as atividades aí nesse canteiro de obra, porque aí está totalmente não conforme, né, o que diz a NR18.
Ainda falando sobre o local para as refeições, né? Ele fala que é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado. É muito similar ao que fala lá no alojamento, né? O outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos, né? Ele está falando aí, o início do texto é basicamente a mesma coisa lá do alojamento, que acrescenta esse ponto aí, né, da proibição do uso de copos coletivos, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa do setor de alimentos, não vou falar o nome aqui que não vem ao caso, né? Mas o copo era muito escasso, né? Tinha 1 ou 2 copos. Ao longo do tempo, o setor da saúde e segurança do trabalho, que lá eu lembro que tinha, né? Não sei se tem ainda, deve ter. Um engenheiro de segurança do trabalho e 2 ou 3 técnicos de segurança do trabalho. Alguns trabalhadores reclamaram e eles colocaram aqueles copos descartáveis, que era para ser o correto desde o início, né? Mas eu lembro que antigamente era um copo, fosse uma caneca, né? 1 ou 2 canecas para, sei lá, 50, 30 trabalhadores, uma coisa assim inacreditável. E aí está falando que é proibido o uso de copos coletivos, né? E aí é uma imagem aí do bebedouro, bebedouro industrial, ele tem um porte maior, né? E um bebedouro comum, que não é tão difícil a gente encontrar em qualquer casa aí, né? Em residência é comum a gente encontrar esse bebedouro aí do lado direito. Já esse bebedouro do lado esquerdo é mais comum você encontrar em uma indústria, né? Porque tem trabalhadores, né? Mais trabalhadores. Esse bebedouro industrial aí. Área de vivência agora, falar da área de lazer, que também é considerado uma área de vivência. Ele fala que nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, né? Podendo ser utilizado o local de refeições para este fim. E aí tem um exemplo aí que os trabalhadores fazem suas refeições, pelo menos aparentemente é o que está aparecendo aí na imagem. E acho que eles estão jogando dominó, né? Baralho, algo nesse sentido aí. Um local para descontrair, né? Tem uma televisão ali na parte superior. Eu lembro quando eu trabalhei na Marinha do Brasil, a gente almoçava num local específico para fazer as refeições, tomar café, almoçar, lanchar, jantar, enfim. E próximo a esse local, do outro lado, né? Sei lá, 5 metros de distância, tinha um local para o descanso. Tinha um sofá lá, uma televisão, uma mesa de totó, não sei como é que no Ceará chama, né? No Rio Grande do Norte é totó, né? Aqueles bonequinhos lá de fazer gols, né? E eu acho que era isso. Acho que não tinha mais nada do que isso, não. Enfim, era o local de área de lazer, né? Tem empresas que levam mais a sério a saúde e segurança do trabalho, que valorizam mais esse momento de descanso do trabalhador, porque ele sabe que quando o trabalhador descansa, nem que seja apenas por 1 hora, né? Que é aquele período ali da refeição para o segundo tempo do trabalho, né? O segundo turno do trabalho, né? Mas aquela 1 hora pode fazer a diferença. Inclusive, tem empresa que tem umas salas exclusivas para o trabalhador dormir ou então descansar, né? Como é que são essas salas? É uma sala escura, ninguém pode usar celular, ninguém pode ligar o celular, não tem televisão, uma sala escura com vários sofás, né? Sofás individuais, né? Não é nem sofá, né? Fosse um banco, mas bem confortável, né? Cada trabalhador senta nesse banco e dorme se quiser, enfim. Eu já vi esse tipo de descanso, né? Esse local para descanso dos trabalhadores no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Inclusive eu fiquei um tempo lá, né, descansando. Tinha um banco lá, sentei no banco, tudo escuro, não dá para ver nada, absolutamente nada. E vários servidores nesse local descansando, né? Não é bem uma área de lazer, né? Mas serve para o trabalhador relaxar. O trabalhador relaxar, descansado, consequentemente ele produz mais, né? Que é o objetivo de todo empresário, de toda empresa, é a produção. E a área de lazer, né? Também ele valoriza o trabalhador e, consequentemente, ele vai produzir mais, não tenha dúvida disso. Fala agora da demolição, né? Antes de iniciar uma demolição, né, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos e liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, né, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor.
Então perceba que essa atividade de demolição não é tão simples, né? Ela exige previamente todos esses pontos que eu acabei de falar para vocês aí. Por exemplo, essa demolição aí, eu encontrei essa imagem na internet. Essa máquina aí, né, tá fazendo a demolição, no caso da imagem agora para vocês, essa parede. Aí eu pergunto, será que foi feito todos esses itens que eu acabei de falar para vocês, a linha de fornecimento de energia elétrica, água, será que tudo isso aí foi desligado, retirado e protegido ou isolado? Eu acho muito pouco provável. Enfim, mas isso aí que diz NR18, ok? As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e integridade física de terceiros. Aí tem outro exemplo aí de uma demolição manual, né? Feita pelo trabalhador, diferente da imagem anterior, que é uma demolição com o auxílio, né, de uma máquina, né? Tem um operador da máquina, mas só que é a máquina que está fazendo a demolição, né? Esse outro tá imaginando, a demolição é manual, né? Porque tem um operador fazendo ali ele está usando ali um maçarico, né? Para fazer o corte ali dessa barra de metal. Pelo menos é isso que dá para visualizar na imagem, né? Ok? Esse é um exemplo da demolição manual. Tem o inspetor ali, né? Que está só observando ali embaixo de azul. E o cara lá em cima fazendo sua atividade. Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. Muito provavelmente era o caso lá do carinha lá da imagem anterior. E também lá do operador da máquina. Antes de iniciar a demolição, deve ser removidos os vidros, estuques, que seria estuques, né, revestimento decorativo, né, e outros elementos frágeis. Ok? Aí está uma imagem aí de um profissional legalmente habilitado, vidros, o que seria estuques, essa foto aí abaixo do lado direito, um revestimento decorativo, né. Tem que se retirar isso antes, para evitar algum acidente, né, que pode ser que um pedaço de um vidro desse aí voe e pegue algum trabalhador, algum operador que esteja lá próximo ao local. Para se evitar isso aí, a gente retira antes, né? Ok? Falando de demolição ainda, os elementos da construção e demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível seu desabamento. Os materiais das edificações durante a demolição e remoção devem ser previamente umedecidos, hein? Por que devem ser umedecidos? Os materiais das edificações durante a demolição e remoção, né? Isso aí é meio óbvio, né? Para evitar a poeira, né? Ou pelo menos tentar minimizar a poeira no local de trabalho. Isso na hora que a gente coloca água, né? Não produz tanta poeira se aquele material lá, né, da edificação estiver seco, sem ser umedecido, né? Para evitar essa poeira aí. Escavações agora. Bem, falando de escavações, muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas, encostadas, apoiadas, né? Escoradas é isso aí. Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico legalmente habilitado. Um exemplo aí de uma escora, né? Que ele está falando aí, muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escorada, encostada, apoiada. Tá aí essa imagem aí. Vocês percebem que essa imagem é um muro, ela está escorada, muito provavelmente esse muro aí ele foi feito uma inspeção no muro e o profissional que fez essa inspeção detectou, percebeu que esse muro ele tinha risco de cair, né? De ir abaixo, né? E foram feitos também, vocês percebam aí na imagem, tem uma fita zebrada ali, né? Preto e amarelo. Isso é para isolar a área, para ninguém passar ali na calçada. Infelizmente, de vez em quando você vê nos jornais, muro caindo em cima de pessoas, né? As pessoas caminhando tranquilamente na calçada e o muro cai sobre as pessoas, né? Isso acontece. Eu me lembro que eu já vi algumas vezes aí. Para evitar isso aí, de acordo com as escavações, é feita as escoras, né? Às vezes a escora não é suficiente. Quando existe cabo subterrâneo de energia elétrica, nas proximidades das escavações, né?
As mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado, desenergizado, né, sem energia elétrica. Por exemplo, de uma existência, né, de um cabo subterrâneo de energia elétrica. Por exemplo, essa imagem aí. Ó. Então, caso se for necessário, né, fazer uma escavação, esse cabo subterrâneo, de acordo com a imagem aí de energia elétrica, ele tem que estar desenergizado, desligado, para evitar um acidente, né? E um acidente geralmente fatal, né? Quando se fala com energia elétrica, quando se trabalha, né, com energia elétrica, geralmente o acidente é fatal, é complicado. Para se evitar esse acidente fatal complicado, se faz necessário desligar, né, esse cabo, por exemplo, o cabo que está mostrado aí, apresentado na imagem. Na impossibilidade de desligar o cabo, às vezes você não pode, né? É isso que eu estava pensando agora aqui. Às vezes você, na teoria é muito fácil, né? No texto é muito fácil. Ah, vai lá fazer a escavação, desliga o cabo subterrâneo. Mas às vezes você não tem como você desligar esse cabo subterrâneo. Tem que fazer o quê? Deve ser tomar as medidas especiais junto à concessionária. Quando ele fala concessionária, é a empresa responsável pelo setor energético daquele determinado estado, né? No Ceará é esse nome aí, né? Coelce, né? Companhia Energética do Ceará. Também tem Cenel, né? Distribuidora de energia elétrica. E no Rio Grande do Norte é a Cosern, né? Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte. A impossibilidade de fazer essa desenergizar, desligar, né, os cabos subterrâneos, liga para a empresa responsável, né, para a concessionária de energia elétrica, no caso do Ceará, Enel, né, Rio Grande do Norte, Cosern, e eles vão isolar a área, enfim, eles vão dar o seu jeito, né, responsabilidades é deles. Questões cobradas em concurso com frequência, né, já que eu falo tanto questão de concurso público, eu fiz essa parte aí no finalzinho da aula para dar essa ênfase ao pessoal que tiver interesse em fazer concurso público aí hoje ou amanhã, né? Enfim, outra dica, né? Vocês estão no S2, mas não esperem concluir o curso para começar a fazer concurso público, né? No caso, para técnico de segurança do trabalho. Comecem a fazer amanhã, né? Se tiver um concurso para técnico de segurança do trabalho, façam. Muitos concursos, principalmente técnico de segurança do trabalho, não exigem no ato da inscrição o diploma, né, o certificado que você é profissional com formação técnica de segurança do trabalho. Geralmente eles cobram uma taxa, você paga a taxa e se inscreve no concurso e faz a prova. É assim que funciona. Caso você seja aprovado, caso você seja convocado, né, aí sim eles vão solicitar aquele documento para comprovar que você tem aquela habilitação, que você é qualificado para exercer aquela função, no caso do técnico de segurança do trabalho. Mas enquanto isso, faça concurso, né, para vocês pegarem o ritmo de concurso público, né? Então aí tem algumas questões cobradas com frequência, né, em concursos aí, vamos lá. Essa questão eu já vi, né? Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância, que distância é essa? Superior à metade da profundidade medida a partir da borda do talude, ok? Por exemplo, uma escavação possui 10 metros de profundidade. 10 metros de profundidade, uma escavação. Quando você faz a escavação, você retira material, né? Areia, barro, enfim, para você fazer uma escavação. E essa areia, esse barro, esse material retirado, ele deve ficar no mínimo a qual distância? 5 metros e 5 metros e 1 centímetro. Ok? Por que 5 metros e 1 centímetro? Porque a profundidade tem 10. Ele está falando aí que o material retirado deve ficar a uma distância superior à metade. Superior à metade. Se eu estou falando que a profundidade tem 10, superior à metade é quanto? 5 metros e 1 centímetro. Essa aí eu já vi questão de concurso público 1 milhão de vezes. Outra questão que eu já vi em concurso público. Os taludes com altura superior a 1,75 m devem ter estabilidade garantida. Como é que eles cobrem concurso isso aí? Eles modificam ali o número. Eles botam assim, ó, os taludes com altura superior a 1,65 m devem ter estabilidade garantida. Está errado, né? Aí na outra alternativa, os taludes com altura superior a 1,85 m devem ter estabilidade garantida. Também está errado, né? Pois é, concurso público é isso. É um número, uma letra que deixa aquela alternativa errada. O correto é o quê? Os taludes com altura superior a 1,75 m deve ter estabilidade garantida e ponto final. Para facilitar nosso entendimento, aí tem um exemplo aí do que seria um talude, né? É um material retirado de uma escavação, né? Quando você forma aquele morro lá, esse morro, né?
tem o nome ali talude, né? Tem o pé, né? A base, né? Tem o coroamento ou crista, altura, corpo do talude, terreno de fundação. Talude é essa parte aí, tem até o nome ali, tá fácil de visualizar. Então, portanto, fez uma escavação, tem 8 metros a escavação, né? De profundidade. O material retirado dessa escavação tem que ser jogado a quantos metros da borda do talude? Pelo menos 4 metros e 1 centímetro. Por que 4 metros e 1 centímetro? Porque a profundidade da escavação tem quantos metros que eu acabei de falar para vocês? 8. Metade de 8 é 4. Ele está falando deve ser superior a metade, então superior a metade, 4 e 1 centímetro. Ok? Questão de concurso. Já vi 1000 vezes. Quando houver possibilidade de infiltração ou vazamento de gás, o local deve ser devidamente ventilado e monitorado, né? Isso em relação à escavação, né? O monitoramento deve ser efetivado enquanto o trabalhador estiver sendo realizado para, em caso de vazamento, ser acionado o sistema de alarme sonoro e visual. Um exemplo aí de um sistema sonoro e visual do lado direito, né? E essa máquina é para detectar, né, se tem ou não infiltração ou vazamento de gás. Além dele detectar se tem ou não infiltração ou vazamento de gás, ele diz qual é esse tipo de gás, esse equipamento aí. É um detector de gases, né, que serve, né, que tem essa função aí de perceber, de detectar, de identificar qual gás está presente em determinado ambiente de trabalho. E quando se faz uma escavação, é comum, né, às vezes pode acontecer, a máquina lá fazendo a escavação, bate em alguma canalização que está lá subterrâneo, né? E começa a vazar gás, né? Esses condomínios aí mais sofisticados, né, mais caros, é comum a canalização ser subterrânea, né? A parte da energia elétrica também ser subterrâneo, enfim, deve-se fazer isso aí, né? Ventilar e monitorar, monitora, por exemplo, usando esse equipamento aí, e caso aconteça seja detectado, né, um alarme sonoro e visual, como por exemplo essa imagem do lado direito aí, ok? Então, pessoal, é isso. A gente continua a nossa próxima aula. Até mais.